E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Pesquisa de importante instituto americano mostra crescimento da frustração no Brasil e insatisfação generalizada. Para uma avaliação sobre o ânimo no país nesse ano eleitoral, recebemos o cientista político Aldo Fornazieri, diretor acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor, muito obrigada por estar conosco. Eu queria começar com esse peso da economia no ânimo das pessoas e o impacto que possa ter nas urnas. O crescimento de 0,2% do PIB no primeiro trimestre trouxe aí uma preocupação a mais para a candidatura do governo. Já está havendo reunião da cúpula, né, que comanda a candidatura de Dilma Rousseff. O eleitor tem percepção do peso na vida dele quando se anuncia um PIB 0,2% no primeiro trimestre, ou isso é conversa de economista que põe até apelido, chama de PIB pífio. Agora apareceu mais um pibículo, que é um PIB ridículo. Então, mas o cidadão comum tem essa percepção? Olha, eu acho que o cidadão, ele percebe que a economia não está indo bem, mas o principal referencial dele não é o PIB, é a inflação. Então, a pessoa que compra no supermercado, ela sente o peso dos preços. E nós sabemos que no Brasil, embora a inflação esteja em torno de 6%, 6,5%, a inflação dos alimentos é muito maior, na média. Quer dizer, então, essa inflação do peso dos alimentos, ela tem uma influência muito grande no ânimo do eleitor. Nós não temos uma situação de crise social, de desemprego generalizado, no entanto, temos uma situação de pessimismo por diversos fatores. Agora, inclusive saiu essa pesquisa desse instituto americano que eu falei logo no início, o Pew Research Center, que é importante e tem credibilidade, que fala dessa insatisfação generalizada. O senhor falou em diversos fatores, além desse que vai à mesa e o cidadão percebe. Que fatores são esses? Podemos citar o problema da segurança. A segurança é um item que hoje atinge toda a população. Tem um instituto chileno, Latino Barômetro, que fez uma pesquisa recente e mostra que 91% dos brasileiros estão preocupados com o problema da segurança. Tem o problema da saúde, tem o problema da educação, um outro grave problema que emergiu no ano passado, que é o problema da mobilidade urbana. Ele continua nas grandes cidades e eu diria o seguinte, Lídia, a partir de junho do ano passado, a conjuntura mudou. Nós tivemos uma deflação das boas avaliações que todos os governantes tinham e de lá para cá os governantes estão sofrendo muito para tentar melhorar os seus índices de avaliação positiva. Mas isso quer dizer o quê? Que o cidadão está mais crítico, mais exigente? Não, significa isso, mas significa também uma outra coisa. Significa que se percebeu no Brasil que os governantes não entregam aquilo que eles prometem. Eu diria até que existe uma crise de governança no país, na medida em que os governos têm uma dificuldade enorme de apresentar resultados positivos. E muitas vezes não é nem culpa dos governantes que estão aí. Por exemplo, se você for olhar a situação de estados e municípios, eles vivem uma situação de penúria. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, ela está literalmente quebrada. E se não houver uma renegociação da dívida dos estados e municípios, que se espera que haja logo depois das eleições, o desempenho futuro vai continuar pífio. E as pesquisas mostram que as manifestações de rua também estão exibindo, né, que é essa insatisfação e o desejo de mudança. Mais de 70% dos brasileiros falando claramente que quer mudança. Todos os principais candidatos à presidência, a própria presidente da República, Aécio Neves e Eduardo Campos, se apresentam como candidato da mudança. Algum deles já mostrou para o eleitor que personifica, sim, esse agente de mudança? Eu acho que não. Eu acho que o quadro eleitoral ele está ainda ambíguo, ainda confuso, né? Porque a presidente ainda lidera as pesquisas, no entanto, num quadro
de percepção adversa por parte do eleitor. O que significa esse quadro de percepção adversa? Exatamente esse alto índice de pessoas que querem mudanças. Quer dizer, a questão que se indaga é a seguinte: a presidente tem condições de reverter esse quadro ou algum dos candidatos de oposição ele tem condição de encarnar a ideia de mudança? Eu acho que essa eleição aqui ela vai ser completamente diferente de todas as eleições anteriores. Por quê? Em 1989 nós tivemos uma eleição multipolarizada com vários candidatos se apresentando como viáveis. De 1994 até 2010, nós tivemos uma bipolarização entre PT e PSDB. Eu acho que nessa eleição aqui nós teremos uma tripolaridade com 3 candidatos com chances efetivas de vencer as eleições. Agora, ainda nessa questão da mudança, como uma última questão, se o PT apresenta a presidente Dilma como agente de mudança, como uma candidata que pode promover mudanças, seria acertada essa estratégia eleitoral? Outro dia no Roda Viva, o Aécio Neves falou até como se fosse uma piadinha, dando risada, que o PT apresenta Dilma como agente de mudança porque reconhece que o governo dela errou e que precisa mudar. Pode ser contraproducente? Pode ser contraproducente. Vamos lembrar um pouco o que aconteceu em 2002. O José Serra, ele foi candidato da conservação naquele momento, da continuidade. E ele tentou apresentar a tese da continuidade com mudança. Não dá certo, não dá certo. Então eu acho assim que a estratégia da Dilma vai ser jogar um pouco com o medo e a esperança, um pouco que foi o último programa do PT. Ela vai lidar com o sentimento, olha, não podemos retroceder, mas eu ainda sou a pessoa que pode promover uma progressividade da situação do Brasil para frente. Me parece que vai ser essa a estratégia da candidata Dilma. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço.